Continuando aqui, gente, com a nossa aula de ótica geométrica, aula 8. A gente vai mudar um pouquinho agora a abordagem referente à luz. Por quê? Porque é o seguinte, a gente estava estudando até a aula 7 a parte de reflexão, que é o quê? A parte que a gente estudou dos espelhos. Espelho plano, a luz pega, você consegue enxergar uma imagem. Espelho esférico, mesma coisa, é uma formação de imagem. O que acontece? A luz vem, bate no espelho e volta. Isso é reflexão. A partir de agora a gente vai estudar uma outra coisa, chamado de refração. Refração é o quê? Qual é a diferença de reflexão e refração? Refração é quando a luz ela sai de um meio e passa para outro meio. Ela não vem, bate e volta mais. Ela vem, bate e atravessa. Ela passa por outro meio. Um exemplo é o que acontece no óculos, com a correção da visão de uma pessoa que tem deficiência, né? Então, isso é refração. A luz sai de um meio e passa para o outro. Beleza. Primeira coisa, o que acontece quando essa luz ela muda de meio? O que a gente pode perceber? Toda vez que a luz passar de um meio, por exemplo, nesse caso aqui, vamos falar que ela estava no ar e passou para a água. Mesma coisa que você pegar um laser de luz, está aqui indo no ar e você joga lá em um balde de água. O que vai acontecer? Toda vez que mudar desse meio, que é o ar, exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa. Sempre que ela sair de um meio, que é o ar, e passou para a água, ela vai mudar a velocidade de propagação. Então a luz vai mudar a sua velocidade. Ela pode mudar o curso, que é o que aconteceu aqui. Ela vinha em uma direção quando estava no ar. Chegou na água, mudou sua direção, ela deu uma caidinha. Ou pode acontecer desse jeito aqui, ó. Ela vinha na mesma direção. A direção pode não mudar. Agora, a velocidade, sempre que ela mudar de meio, a velocidade da luz, ela vai mudar. Certo? O que acontece? O que vai nos mostrar como que vai mudar essa velocidade? Para onde que vai esse raio de luz? O que acontece? Isso é através do índice de refração, que é o N. Tá? A gente pode fazer o cálculo de dois jeitos. A gente pode calcular o índice de refração absoluto e o índice de refração relativo. O índice de refração absoluto é o seguinte: imagina que eu estou estudando a água, por exemplo. Eu quero saber qual é o meu índice de refração da água. O que eu vou fazer? Pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz na água. Se eu fizer isso, eu vou ter o índice de refração da água, tá? Então, o Czinho aqui, vou escrever aqui para vocês. Lembrando, né, gente, que a velocidade da luz no vácuo, que sempre é representado por C, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, esse Czinho aqui da fórmula, que é a velocidade da luz no vácuo, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É onde a luz tem sua maior velocidade, tá? Então, C aqui, velocidade da luz no vácuo, que eu já escrevi o valor aqui em cima para vocês. E o V é a velocidade da luz no meio estudado. Então, se eu estou calculando o índice de refração absoluto da água, eu pego a velocidade da luz, divido pela velocidade da luz na água. Se eu estou calculando o índice de refração no vidro, pego a velocidade da luz e divido pela velocidade da luz no vidro. Então, eu vou ter o Nzinho ali, que é meu índice de refração.
Pode ser vantajoso para mim também, ou pedir algum exercício, o índice de refração relativo. Que eu pegar 2 meios, exemplo, água e o ar, que eu já tinha explicado ali para vocês. Eu calcular o índice refrativo. Eu coloquei A e B aqui, eu vou fazer diferente. Ó. Imagina que a luz está vindo de um meio A e passando para o meio B. Então, saiu do meio A, passou para o meio B. Como que eu calculo o índice de refração relativo entre esses 2 meios? Índice de refração de A em relação a B é igual ao índice de A dividido pelo índice de B. Só isso. Eu pego o índice de refração de um meio, desse meio A, divido pelo índice de refração no meio B. Aí eu tenho o índice relativo, certo? Então, índice absoluto, velocidade da luz, dividido pela velocidade do meio que você está estudando. Relativo, meio A ou meio 1, dividido pelo meio B, ou meio 2. Aí você tem o relativo. Aqui eu escrevi para vocês uma tabela com alguns índices de refração, tá? Aqui tem o meio, exemplo, vácuo. O N, lembrando, né, que N é o quê? É o Czinho, que é a velocidade da luz, no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio que eu estou estudando. Então, se eu estou no vácuo, quanto é meu índice de refração? 1. Meio que lógico, né? Se eu divido a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no vácuo, que é o que eu estou estudando, vai dar 1. No ar, gente, a luz é um pouquinho mais devagar do que no vácuo. Ela se propaga com uma velocidade um pouquinho inferior. Só que a gente considera que é a mesma coisa. Por isso que a velocidade de propagação, o índice de refração do ar é aproximadamente 1. Porque essa diferença aí a gente quase nem considera. No gelo, como que a gente fez essa conta? Pegou a velocidade da luz no vácuo, dividiu pela velocidade da luz no gelo. Então, o índice de refração no gelo, 1,31. O índice de refração na água, 1,33, tá? Uma consideração, gente, muito importante. O índice de refração, que é o N, sempre vai dar maior que 1, tá? Então, o menor que é no vácuo, que é 1, e todos os outros vão só aumentando. Beleza? Lei de Snell. Essa lei de Snell, gente, é a lei que é o cálculo matemático que vocês vão ter para essa parte de refração. É o seguinte, a fórmula é essa aqui, que eu já escrevi aqui no quadro, N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Como assim? Vou explicar para vocês agora. Ó. Imagina que eu tenho... Vou usar o mesmo meio aqui, que eu usei ali no exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho ar... Deixa eu ver aqui no cantinho. Eu tenho ar e eu tenho água. Então, a luz está saindo do ar e está passando para a água. Como que vai ficar? Ó, então, ela vem, meu raio aqui de luz. Hora que saiu do meu meio, que é o ar, e passou para a água, ela mudou. Ela deu uma pequena baixada aqui. Mudou o seu sentido. Então, meu raio de luz estava vindo, saiu do ar, passou para a água. Esse ângulo aqui, essa aqui, gente, essa linha pontilhada que eu desenhei, vocês já viram lá nas outras aulas de espelho. É a reta normal, né? É a reta que é perpendicular a esse eixo aqui, tá? Que no caso aqui é o meio mudando de ar para água. Então, essa aqui é a reta normal. Então, o que que acontece? Ó, eu tenho um raio de luz, está saindo do ar. Esse ângulo que esse raio de luz faz com a normal, chamado de I, que é o ângulo de incidência. Hora que ele passou do meio, que é o ar, para a água, o que que aconteceu? É o ângulo de refração. Eu chamo ele de R. Então, esse ângulozinho aqui
é o meu ângulo R. Daí a fórmula. O N é o quê? O N é o índice de refração, nesse caso aqui é o ar, vezes o seno desse ângulo. Então, índice de refração desse meio vezes esse ângulo é igual o índice de refração nesse meio vezes esse ângulo. Então, para esse caso específico aqui que eu estou explicando para vocês. Isso aqui é ar. Então, vai ser o índice de refração do ar, que no caso é aproximadamente 1, vezes o seno desse ângulo aqui, que é I, que eu não tenho. Igual índice de refração da água, que é 1,33, vezes o seno desse ângulo R aqui. Certo? Então, desse jeito, a gente consegue calcular. Certo? Eu vou apagar o quadro aqui agora e continuar a explicação para vocês. Voltando aqui, gente, eu deixei essa parte aí do quadro para comentar com vocês um detalhezinho que eu havia esquecido. É o seguinte, sempre que o índice de refração aumenta, esse raio de luz aqui, ó, ele tende a ficar mais próximo da reta normal, tá? Então, quanto maior o índice de refração, mais ele se aproxima aqui dessa reta normal. Exemplo, ó, o ar. O ar tem índice de refração mais ou menos 1. Veio aqui. Passou para a água. A água tem um índice de refração 1,33. Como o índice de refração é maior, ó, esse raio de luz ficou mais perto aqui da normal, tá? A gente fala que quando o índice de refração aqui é maior, ele é mais refringente. Então, se o meio é mais refringente, se o índice de refração é maior, ele tende a aproximar aqui da reta normal. Por que que isso acontece, gente? Ó, é o seguinte, vamos analisar aqui o N2. Imagina que é o N aqui da água. Se ele aumentou em relação ao N do ar, o que tem que acontecer com o seno? Tem que diminuir. Então, o valor do seno diminui. Por isso que o ângulo aqui, ó, tem que diminuir, tá? Então, de novo, se o índice de refração aumenta, essa linha aqui que está saindo, que é o que? O raio de luz, ele tende a aproximar da reta normal. E o contrário também é verdadeiro. Se está saindo da água para o ar, como o índice de refração do ar é menor, ele tende ao quê? A afastar da reta normal. Então, índice de refração maior, mais próximo da reta normal. Índice de refração menor, mais afastado da reta normal. Certo? Então, continuando. Falar agora da dispersão da luz. Eu já comentei com vocês, há umas aulas atrás aí, sobre as cores do arco-íris, que é aquele experimento lá do prisma, que eu vou falar ainda para frente, tá? Só que isso aqui que eu acabei de falar do índice de refração, pode explicar isso. Por que que tem essa dispersão da luz aqui? Eu tenho a luz branca que passou pelo prisma, ou seja, mudou de meio e teve essa dispersão aqui nas cores. Lembrando, né? Quais são as cores? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. O que que acontece? O índice de refração do vermelho é menor, por isso que ele está mais longe da reta normal. E o índice de refração do violeta é maior, por isso ele tende a aproximar aqui dessa reta normal. Por isso que tem essa dispersão, essa separação das cores. Deixa eu escrever aqui para ficar mais claro. Ó. Então, vermelho, alaranjado, amarelo, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O vermelho é que tem o menor índice de refração, alaranjado um pouco mais, amarelo um pouco mais, até chegar no violeta, que é o que tem maior índice de refração. Aí vocês perguntam, professor, mas tudo não é luz, por que que tem essa diferença aí de índice de refração? É o seguinte,
Cada uma dessas cores eu expliquei na outra aula lá no começo dos princípios fundamentais de ótica. Cada uma dessas cores tem uma frequência diferente. A frequência do vermelho é menor do que a do violeta. Vai aumentando a frequência da cor, o índice de refração vai aumentando. Se está aumentando, ele vai ficar mais próximo da reta normal, certo? Então, por isso que tem essa dispersão aqui da luz. Por isso que tem essa separação das cores. Isso vai ser possível a gente estudar nas próximas aulas, como que funcionam as lentes dos óculos e essas coisas. Por que que a luz, tendo essa mudança de meio, possibilita a gente corrigir miopia, por exemplo, essas coisas, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, por enquanto é só isso aqui e a gente continua com a aula 9 na próxima. Obrigado.